Córedes Maximiliano dos Santos, mestre Didi. Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1917 e faleceu no dia 6 de outubro de 2013. Primeiramente, ele foi meu pai. Conheço ele como meu pai consanguíneo. Conveniente salientar, antes que pensem que ele era meu babalorixá. Né? Mas não, ele é meu pai consanguíneo. E mestre Didi, ele foi um ser humano, normalmente, como todos, tem suas falhas, tem suas virtudes, mas ele tinha uma característica muito particular. Ele tinha algumas características, porque foi uma pessoa dotada de grande sensibilidade, com um olhar universal, visionário e comprometido, sobretudo, com a sua ancestralidade africana. Descendente da linhagem dos Ashipás, uma das 7 famílias fundadora do reinado de Queto, foi uma pessoa multifacetada. Ele procurou trazer os valores fundamentais da cultura iorubá para a cultura brasileira, especificamente a africano-brasileira. A sua arte escultórica integra o circunspecto espiritual de uma forma de ser. Sempre rebateu a desqualificação feita pela sociedade dominante na referência à cultura dos terreiros de matrizes africanas. Mestre Didi também escreveu livros a partir do que ouviu com os antigos, registrou cantigas, contou a história do terreiro do Axé Opoafonjá. Na década de 40, escreveu o primeiro dicionário iorubá-português, com o intuito que esse idioma não se perdesse nas comunidades terreiro. Foi também o precursor dos afoxés, quando ele colocou no carnaval, na década de 40, o que ele chama troça carnavalesca Pai Brocô, e como se torna-se um precursor dos afoxés no carnaval. Ou seja, então, mestre Didi, para mim, ele é tudo isso. Bem, eu diria que a importância da obra de mestre Didi, ela não fica fechada, assim, diria, que só para os descendentes de africanos nas Américas, mas eu acho que vai muito além disso. Mas o trabalho dele, a meu ver, ele extrapola essas barreiras, né? Porteira para dentro e a porteira para fora. É universal para todas as pessoas, eu diria, que são, sobretudo para todo ser humano. Eu acho que todo ser humano que tem compromisso, respeito por si, pela sua história e ancestralidade. Mestre Didi, por meio de suas contribuições, nos mostrou um pacto com a diversidade cultural, teceu um diálogo intenso com as correntes hegemônicas da globalização, não somente através de suas obras, mas também pelo seu envolvimento com instituições como a Sociedade de Estudos da Cultura Negra, a SECNEB, o Instituto da Tradição dos Orixás, o INTERCAB, o Ilê Axipá, o terreiro que ele fundou, que ele criou para a adoração dos ancestrais, os eguns, os projetos educacionais de recuperação da identidade africano-brasileira, como com o pioneiro trabalho que ele fez de implantação no terreiro Axé Opoafonjá, da mini-comunidade Obabi, e depois o projeto, já no Ilê Axipá, Odé-Modé, para a juventude da sociedade Ilê Axipá. A Ilha de Itaparica, o terreiro dos ancestrais, foi muito importante, né? Porque com 8 anos de idade, ele foi conduzido por um alapini na época, que era o senhor Marcos Teodoro Pimentel. Na época, era o terreiro do Tuntum, e depois, aos 12 anos, ele foi confirmado como Ogé, com o título de Coricoê Olucotum, escrivão
do Egum Babá Olukokun, um dos mais antigos dessa hierarquia desses ancestrais. Mais tarde, que ele realizou uma outra obrigação no terreiro Ileaboulá, que, segundo ele, estava situado na Ponta de Areia, em Itaparinca, em um terreiro que estava no fundo da capela de Nossa Senhora das Candeias. Em 1972, o terreiro já estava funcionando num lugar denominado Barro Vermelho. Foi quando ele tomou conhecimento que esse título de Alapinim foi dado a uma pessoa que não era da comunidade, não era um Ogé. Ele era de lá, ele não sabe bem por que deram, ele mesmo disse que não sabe se foi assim, não sabendo, a pessoa passou aquele título, e ele conversou na época com o chefe, senhor Antônio Majebajó, e que esse título, todo o fundamento do título, porque não vamos esquecer que Mestre Didi, ele foi um estudioso toda a vida dele, ele um vínculo, a costa africana, com os países, né, tanto a Nigéria como a República do Benin, ele sempre teve muitos vínculos, ele foi várias vezes, algumas vezes para lá, e tinha, cada vez que pesquisava e ia aprofundando conhecimento. Por isso que eu digo, como ele ajuda nessas comunidades é justamente o fortalecimento do conhecimento ancestral, ensinando aos mais jovens, por assim dizer, né? O Mestre Didi falou com o Majebajó, seu Antônio, e ele disse, sim, vamos resolver essa questão. Mas aí passa um tempo e demorou um pouquinho. Quando o senhor faleceu, essa pessoa faleceu, aí o senhor Majebajó achou que era o momento de, junto com os outros ogés, e que deram um título de Alapinim, dizendo que Mestre Didi era a pessoa mais capacitada entre eles para ter esse título. Mestre Didi, ele fala também com o Majebajó que ele deveria assumir o título de Alabá, porque dentro dessa hierarquia tem o Alapinim, depois tem o Alabá, o Otum Alabá e o Ossi Alabá, como é aqui no Ilê-Chipá, né, como ele fez isso aqui. Então ele chamou a atenção desse senhor que era o chefe, né, dali, que ele deveria assumir esse título de Alabá, principalmente porque o pai do Majebajó era um Alabá. E mais tarde, já no terreiro do Bela Vista, houve as confirmações. Alabá, Babá Mariô, para o senhor Antônio, e Alapinim e Pecunoye para Mestre Didi. Então, conhecendo a natureza preservadora e o respeito das obrigações herdadas dos seus ancestrais e mentores, Mestre Didi contribuiu de forma significativa na organização dos espaços desses terreiros e na disseminação dos conhecimentos por ele adquirido por meio desses mais velhos e por seus vínculos com a cultura, como eu mencionei, iorubá na Nigéria e na República do Benin.